dia, graça e paz, seja bem-vindo. Este é o Devocional da Igreja Verbo da Vida, aqui em Senhor do Bonfim. Você é o nosso convidado a estar junto conosco, para juntos fazermos o nosso devocional. Você está pronto? Então, quero convidar você a também pegar a sua Bíblia, sabe? Ler a sua Bíblia, criar um relacionamento com a palavra, se esforçar para também compreender as Escrituras. E nós fazemos isso através da oração, considerando a pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, nós estamos prontos para orar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Ele é o nosso ajudador maravilhoso. Ele é aquele que veio habitar junto conosco, veio morar no nosso espírito quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Se você ainda não fez uma confissão, nascendo de novo, né, crendo no Senhor Jesus para a salvação e isso garantindo a você uma vida nova, então você pode fazer. Se você crê no Senhor Jesus como o Senhor, como aquele que foi enviado dos céus para salvar aqueles que creem, então nesse momento você pode fazer uma oração entregando-se a Ele e dizendo que a partir daquele momento você vai viver para o Senhor. Quando nós fazemos isso, a Bíblia nos garante que o Espírito Santo de Deus, ele é enviado dos céus a morar no nosso espírito. Não é dentro do nosso corpo, não. É no nosso espírito para poder nos ajudar a espiritualmente nós caminharmos aqui nesta terra sem nos desviarmos, conhecendo toda a verdade da palavra de Deus e descobrindo um universo maravilhoso. Então, o Espírito Santo é essa pessoa que vem morar junto conosco no Espírito para nos ajudar a sermos espirituais, a andarmos no Espírito, compreender as coisas do Espírito, né? Pensar, agir, guiados pelo Espírito. Olha só como Deus é tão bom, né? Ele nos salva, Ele nos dá a sua palavra como lâmpada e como luz, né? Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Mas ele envia uma pessoa, um treinador, um coach, vamos dizer assim, para habitar no nosso espírito, para morar juntamente conosco no espírito e nos instruir a respeito das coisas que só o Espírito de Deus pode nos revelar. Então, nós temos em Cristo Jesus, tem gente que diz, eu não aceito Jesus porque pode ser que eu me desvie. Ei, não somos nós que nos garantimos. Há uma promessa, há uma pessoa, um selo, uma garantia que Deus nos dá de preservação. Nós não perdemos essa pessoa por qualquer motivo, só se nós abrirmos a boca e deliberadamente dissermos que não queremos ele, né, o Espírito Santo. Mas se nós queremos, se nós desejamos, ele não nos deixa jamais. Até na eternidade, ele vai estar conosco, morando conosco, nos revelando, nos contando, nos adaptando a vivermos eternamente, revelando coisas poderosas para mim e para você que também crê. Amém? Pois é, então agora nós vamos pedir ao Espírito Santo, de verdade, de coração, para que ele possa abrir o nosso entendimento, para que possa explodir dentro de nós revelação a respeito da palavra de Deus. Porque nós vamos ler Tiago, capítulo 3. E nós só podemos compreender a palavra de Deus, as escrituras sagradas, pelo Espírito. Amém? Então eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui, olha, o irmão Alberto, a Beth, o pastor Adriano já chegou. Então nós vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que revele, que abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender as escrituras. Graça e paz, irmão Alberto, que bom que você está aqui, viu? Quero dar bom dia para todo mundo, que a paz do Senhor Jesus seja, assim, a nossa marca. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te dar graças. Eu quero te agradecer, Senhor, por causa da tua bondade maravilhosa. Me regozijo, Senhor, com tanto cuidado, com tanto zelo, porque o Senhor enviou uma pessoa para habitar conosco, para nos ajudar, para nos instruir, para nos conduzir, para tomar pela mão e levar a gente sãos e salvos até a tua presença.
Mas não só isso, para também cumprirmos aqui uma missão. Eu te agradeço pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador perfeito. Ele é santo e ele está hoje nos ajudando a compreender as escrituras sagradas. Eu te agradeço pelo Senhor revelando para nós a tua vontade escrita na tua palavra, mas que nós só recebemos, só percebemos pelo Espírito. Eu te agradeço por esse Espírito Santo poderoso, essa pessoa revelando dentro de mim e de você essas verdades eternas. Amém? No nome de Jesus. Amém. Tem uma obra acontecendo aqui do lado e é 6 e pouco da manhã e o povo já tá trabalhando, tu acredita? Atrapalhando a live da pessoa. Não é que pode. O homem já tá ali fazendo serviço na obra, na reforma, mas nós vamos continuar, amém? Não vai atrapalhar não. Então, a leitura de hoje é de Tiago, capítulo 3. Nós estamos no capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia. Você tá com a sua Bíblia? Abra aí a sua Bíblia. Vamos ler juntos o Tiago, capítulo 3. Eu queria muito abrir outra versão, mas parece que esse negócio aqui não atualiza, não baixa outra versão. E eu fico agoniada porque eu queria outra versão, eu queria a NVT para eu ler com vocês. E eu vou ver se o pastor Adriano pode trocar comigo o que ele está e ficar com esse daqui, porque aí eu consigo ler na outra versão. Pode ser? Pastor Adriano, traga aí, por favor. Ele tá aqui acompanhando. Traga aí esse aparelho, você fica com esse, porque eu quero ler na outra versão. Quero ler na NVT. E eu só tenho aqui a ACF. Aí depois a gente pode baixar a outra versão e deixar já baixada aqui para facilitar. Porque eu não consegui, já tem 2 dias que eu não consigo baixar a outra versão aqui. Tá bom? Obrigada. Tome. Eu não acompanho. Aqui conecta o Instagram. Eu não vou conectar. Por quê? Eu não tenho conta aí. É porque aqui eu não consigo baixar NVT. Ó, só tem ACF aqui. E eu queria ler na ACF. Oh, Desliga o Bluetooth, por favor. eu queria ler na NVT. Então você já está com a sua Bíblia aí? Você está com qual versão? Eu amo a NVT e aqui no aparelho. Se você conseguir baixar a outra versão, você me dá, tá bom? Pode ser? Não foi configurar. Aí aqui diz assim, mas pode ir tentando baixar a outra versão, porque é o que eu preciso. Aí aqui diz assim, deixa eu abrir aqui. Tiago, irmão de Jesus. Gente, nós estamos falando, nós estamos lendo a carta, nada mais, nada menos do que do irmão de Jesus. Ele viveu com Jesus, ele não só fala dos ensinamentos de Jesus, mas ele conheceu Jesus desde a infância. Você percebe que Jesus era o irmão mais velho? Jesus era o mais velho, depois teve Judas, depois teve Tiago, depois teve o próprio José, né? Então teve José, Tiago, Judas e Jesus. Mas Jesus era o mais velho. Então ele conviveu com Jesus desde a infância. Você se lembra daquele episódio lá do Evangelho que Jesus queria ir para uma celebração que tinha em Jerusalém, e Tiago disse assim, cara, tu não tá querendo ser famoso, você não tá querendo projetar seu ministério, por que você não vai para tal cidade? Ou seja, ele se opôs a Jesus durante o seu ministério. Mas veja, depois da ressurreição, Paulo vai nos mostrar que o próprio Jesus apareceu para ele pessoalmente, para Tiago. Então Tiago se converteu depois da ressurreição de Jesus Cristo. E é claro que ele acompanhou o sermão, ele acompanhou, eu não sei dizer, não vi relato nenhum em algum livro que eu li, se o Tiaguinho ou o Tiagão, que eu sei que tinha outros Tiagos acompanhando Jesus. Tinha o Tiagão e tinha o Tiaguinho, né, que eles falam assim, inclusive no The Chosen a gente vê isso.
Mas, como a Bíblia, como os historiadores afirmam que ele se converteu depois da ressurreição de Jesus, então provavelmente ele não era um discípulo de Jesus. Com certeza ele não foi discípulo de Jesus, embora a carta dele apresente muitas semelhanças a respeito do sermão de Jesus, da pregação de Jesus, da forma como Jesus falava, principalmente o sermão da montanha. Né? A forma de Jesus falar, usando os elementos naturais, usando coisas bem conhecidas daquele para quem ele falava, também está presente na carta de Tiago, né? E ele começa dizendo assim no capítulo 3: a importância de controlar a língua. Vocês estão aí? Cadê vocês, gente? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também é a língua. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo? Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Obrigada, marido. Já tô no doce. Obrigada. Aí ele diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Primeiro, ela é pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Eita glória, que palavra maravilhosa, amém, irmãos? Que coisa boa a gente tem aqui, olha, as instruções de Tiago. Gente, eu achei maravilhoso porque Tiago resolveu escrever sobre fé. E como eu falei, desde Hebreus até Judas, nós vamos ver os aspectos da fé. Hebreus começa dizendo o que é a fé, né? Como é que a gente adquire fé, que sem fé a gente não tem como viver uma vida que agrade a Deus. E aí agora nós estamos em Tiago falando como ter uma vida de fé. Né? A vida prática, ele fala de aspectos
práticos da vida cristã. E ele começou falando, eu estava até fazendo umas anotações aqui, que a fé intangível e invisível. Você concorda que a fé é intangível, ela é invisível? A gente não consegue ver a fé. A gente não consegue tocar a fé. Mas essa fé que é invisível e é intangível, ela se torna tangível e visível através das nossas ações, da nossa vida prática, através das obras, das boas obras que a gente realiza. Através da vida prática de uma pessoa, nós conseguimos perceber se ela tem fé ou se ela não tem, se está agindo em fé ou se não está. E aqui no capítulo 3, ele fala sobre a língua. E através do que nós falamos, daquilo que sai da nossa boca, nós conseguimos perceber, mensurar o tamanho, o nível da fé de uma pessoa. Não é verdade? Nós podemos entender, porque não importa o tamanho da fé. Embora Jesus falou sobre uma fé grande e uma fé pequena, mas ele também disse que se alguém tiver fé como um grão de mostarda, e essa pessoa agir sobre essa fé que ela tem, mesmo pequena, ela é capaz de produzir grandes resultados, porque a fé, ela é poderosa em si. Então, nós somos ensinados aqui a, por exemplo, como é que a fé, que é invisível, se torna visível? Tenho 3 aspectos aqui, ó, que Tiago fala. No capítulo 1, nós vimos ele dizer que a primeira coisa que nós demonstramos que andamos em fé, ou que estamos em fé, é quando nós não fazemos acepção de pessoas. Quando fazemos acepção de pessoas, ele fala sobre tratar uns diferente e outros, né, uns de um modo e outros de outro modo. Ele diz que ali é a acepção de pessoa. Ele diz que essa pessoa não tem uma fé verdadeira e genuína. Então, fazer acepção de pessoa é a primeira forma, não fazer acepção de pessoa é a primeira coisa que demonstra que nós temos fé. Por exemplo, se chega na nossa reunião, ele fala, né, uma pessoa com anel de ouro ou com roupas, sei lá, da moda, de grife, roupa cara com aspecto, e você diz assim, sente-se aqui na primeira fila. Aí a pessoa... Aí depois chega uma pessoa simples, uma pessoa, né, ali até sem estar muito arrumada, e você diz, fique em pé aí, ou então sente de algum modo aí, se joga aí, senta aí em algum lugar. Então ele diz que nós estamos fazendo acepção de pessoas. E ele diz que isso não é uma fé genuína, né? Inclusive, ele fala sobre essa questão do preconceito, que a igreja durante muito tempo perpetuou o preconceito. Né? Eu estou falando de preconceito racial mesmo agora, ou de outros preconceitos. A fé, ela anula o preconceito. E o preconceito, ele destrói a fé. Mas a fé destrói o preconceito. Quando nós estamos em fé, nós não ficamos olhando se alguém é assim, se alguém é assado. Nós entendemos que a palavra, ou nós, o próprio Senhor Jesus, ele veio para todos. Então, o primeiro aspecto que mostra que nós podemos ter uma fé tangível, visível, é quando nós não fazemos acepção de pessoas. E a segunda forma que nós demonstramos de forma visível a fé que nós temos é quando nós agimos com misericórdia, quando nós somos misericordiosos uns com os outros. Né? Quando Jesus vier na sua glória, lembra quando ele vier estabelecer o seu reino milenar, e ele reunir o mundo, as nações, quando ele fizer o julgamento das nações, o critério que ele vai usar para separar um do lado direito e outro do lado esquerdo não é se você teve um conhecimento teológico ou de qual doutrina você fazia parte, de qual igreja você fazia parte, como foi a sua vida, não. Ele vai perguntar assim, os atos de misericórdia. Quando eu estive fome, você me deste de comer. Claro que aqui nós sabemos que ele está falando sobre os judeus perseguidos durante a tribulação, né? São os judeus, os pequeninos que ele está falando aqui são os judeus. Mas isso mostra, porque o próprio Senhor Deus falou na palavra, eu acho que lá no início, que ele disse, eu terei misericórdia de quem eu encontrar misericórdia. Ou seja, se você é misericordioso, Deus vai usar de misericórdia com você.
Mas se nós não somos misericordiosos, quando a gente vê alguém pecando, quando a gente vê alguém errando, a gente é o primeiro a atacar, a apontar, a julgar, a condenar essa pessoa, nós não estamos sendo misericordiosos, então isso não mostra que nós temos fé. Porque a segunda forma de nós demonstrarmos a fé que nós temos é sendo misericordiosos, tendo atos, atitudes de misericórdia. Vocês estão entendendo? Então, o Tiago fala muito sobre isso, né? Esses 3 elementos são muito, muito importantes. E o terceiro elemento é esse que nós lemos aqui no capítulo 3, que é o controle da nossa língua. A terceira forma de nós demonstrarmos que temos fé, a forma de nós demonstrarmos visivelmente, tangivelmente a fé que temos, é quando nós submetemos a nossa língua ao controle do Espírito Santo de Deus. Amém? Ele diz assim, ó, uma língua controlada, ela é o membro, a nossa língua. Olha, a Beth colocou um comentário aqui. Beth, eu vou ler. Vou colocar os óculos, senão eu não consigo enxergar. Ela diz assim, eu vejo muito do meu pai em mim e eu tenho lutado comigo para me livrar dessas atitudes. Ele era bem preconceituoso. E fazer o rema me abriu os olhos. É porque a palavra de Deus, Beth, ela tem esse aspecto mesmo de limpar a gente. Né? Limpar a gente, ela vai limpando, sabe? A palavra, ela é citada várias vezes nas escrituras como água que lava a nossa vida, vai limpando as nossas atitudes, vai tirando aquilo que eu digo, as crecas, né? Do mundo, das coisas, do pecado, da vida de pecado que a gente levou. Não se condene por isso. Mas a palavra de Deus, se você se submeter, ela é poderosa para levar você limpa, íntegra até a presença do Senhor. E durante esse tempo que nós estamos aqui na terra, Deus está usando todas as circunstâncias para tratar o nosso caráter, para tratar a nossa vida, porque nós precisamos nos apresentar como igreja santa, sem ruga, sem pecado, sem mancha nenhuma. Então vamos deixando a palavra de Deus e nos lavando. E você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa. E essa palavra que você está sendo submetida, ela tem esse poder. Não é a escola rema, né? É a palavra de Deus que você está durante 2 anos se submetendo, segunda, quarta e sexta, se submetendo a essa palavra e você entendendo, Deus não faz acepção de pessoas. Isso é maravilhoso. Eu preciso me vigiar todos os dias, o dia inteiro. Entendi. Isso mesmo, a gente tem que vigiar. E ontem eu estava na rua, ontem fui resolver algumas coisas na rua e fiquei meditando sobre isso, sabe? Deus, ele é tão bom e tão maravilhoso, ele não invade, ele não é arbitrário com as pessoas. Sabe, você pode decidir andar nu ali na rua e você vai cometer um crime natural, que seria o crime, eu estava até comentando com meu esposo, se eu decidisse, por exemplo, andar nua na rua, eu estaria cometendo um crime que seria da questão do pudor, né? Mas se eu decidir fazer isso, ou então se eu quiser andar seminua na rua, as pessoas, elas vão dizer, Deus está dizendo, deixa elas. Por quê? Porque eu vou julgá-la, eu vou tratá-la. Veja, Deus não envia um raio do céu e mata uma pessoa que faz uma coisa errada. Então nós precisamos aprender a sermos misericordiosos. Eu não estou dizendo que nós precisamos ser complacentes, né, ou coniventes com o pecado, não é isso. Eu estou falando que Deus, ele dá a todos a chance, a oportunidade de se consertar, de reconhecer que está errado e sabe, de mudar. Então, o que é que eu e você temos que fazer? Nós temos que falar a verdade. Nós só temos que anunciar a verdade, ensinar a verdade, proclamar a verdade, e as pessoas, elas vão sendo atraídas pelo amor. Elas vão sendo atraídas pelo Senhor. E eu fiquei meditando sobre essas coisas e hoje Tiago nos fala sobre isso. As três formas que nós demonstramos que temos fé. Primeiro,
é não fazer acepção de pessoas. Segundo, termos atos, atitudes de misericórdia, sermos misericordiosos, se nos colocar no lugar do outro, ajudar o outro, servir o outro. E terceiro é ter uma língua controlada. Você viu o que foi que Tiago falou aqui? Ele disse, olha, a língua, ela é pequeno. É o menor membro do nosso corpo. Mas ela controla o corpo todo, não é? Ela controla porque o que você fala afeta não só o seu corpo, mas a sua vida inteira. Afeta até o teu destino eterno, até a eternidade. O que nós falamos, veja, por uma confissão que você faz com a sua boca, usando a sua língua, você se torna salvo ou condenado. Você permanece condenado ou se torna salvo. Com uma confissão, usando a língua. Porque ele diz que a gente tem que confessar, né? Lá em Romanos ele diz que é com o coração se quer para ser justo. Quando a gente crê, a gente se torna justo. Mas com a boca, a gente confessa a respeito da salvação. Então, olha a importância, né? Tanto de crer como de falar. Então, a língua, ela é um membro poderoso. Olha, eu estava meditando aqui, a língua, até anotei, ó. É o membro do nosso corpo mais intimamente ligado com a nossa verdadeira natureza. Porque a boca só fala do que está cheio o coração. Você sabe o que está dentro de uma pessoa quando ela abre a boca e fala. Então, o que as pessoas falam, o que eu e você falamos, precisa demonstrar que nós temos fé. Se eu e você dizemos que somos da fé, a nossa fala, as nossas palavras, aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos, precisa acompanhar aquilo que nós dizemos, que nós temos fé. Precisa acompanhar. É por isso que não combina alguém que é cristão, que diz que crê em Cristo Jesus, andar falando incredulidade. Por exemplo, o que seria uma incredulidade? Nós que somos da fé e que entendemos a palavra do jeito que ela é, né, que declaramos a palavra, a gente sabe, nós somos curados, nós somos prósperos, nós somos santos, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. E falar o contrário é falar incredulidade. Ah, sabe, eu não faço isso porque eu não posso. Ah, mas eu não posso, eu sou doente. Mas se você é cristão, a sua declaração tem que ser que você é curado. Mas, a Natália, se a doença está em mim, mas a posição em Cristo é: eu sou curado, Jesus me curou. Agora, o sintoma está aqui, mas ele não pertence a mim. Entendeu? Então, a nossa fala, as nossas declarações, elas têm que acompanhar a nossa vida de fé, se é que nós temos fé, né? Ele disse, olha, por exemplo, se nós colocarmos um freio na boca do cavalo, nós podemos conduzi-lo para onde quisermos. Você já montou um cavalo? Você já conseguiu colocar uma bride? A gente chama de bride, né? Meu marido, o pastor Adriano, ele sabe sobre cavalos também. E ele diz que se nós colocarmos um freio na boca do cavalo, nós conseguimos parar o animal, sabe? Se você tiver montado e você segurar aqueles arreios que tem toda uma forma de uso e tem toda uma utilidade, você consegue controlar o animal, se ele vai para cá, ou se ele vai para lá, ou se ele para, ou se ele avança. A mesma coisa é a língua. Com a nossa língua, nós destruímos uma vida inteira ou nós edificamos. Ele fala que no meio cristão, eu e você, todos aqueles que dizem que são da fé, precisam submeter a sua língua ao Espírito Santo de Deus, porque ele vai nos orientando, ele vai nos conduzindo, ele vai nos ensinando como a gente usar a nossa língua. Gente, você já percebeu que a língua, ela causa uma confusão? Quer ver uma confusão no meio de um marido e mulher, na hora de uma discussão? Se falar algo que não deveria, menina, aquilo ali é problema para a vida toda. Tem gente que está afundado em depressão e em doença por causa de palavras que saíram da boca.
As palavras, elas têm o poder de curar ou o poder de matar. As ideologias que estão espalhadas pelo mundo, as ideologias do inferno, eles usam as palavras, o poder das palavras, para conduzir pessoas, para manter uma estrutura de engano, é através das palavras. Ninguém usa as armas mais, assim, para poder... tipo, você já observou que não tem mais aquelas guerras, por exemplo, uma nação invadir na força outra nação e matar todo mundo e dizendo, pronto, acabamos com todo mundo. Não, agora é pelo poder das palavras, é pelo poder da persuasão, é pelo poder da ideologia, de transmitir ideologias. É assim que se doma pessoas, é assim que se conquista um país hoje. É pelas palavras. Porque as palavras são muito poderosas. E aí Tiago, ele fala assim, olha, o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua, ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero. Como é que, sabe, Lucas 5, se eu não me engano, Lucas capítulo 5, Jesus começa a trazer mais rigor. Ele disse, vocês ouviram falar o que a lei dizia, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Aí ele disse, olha, vocês ouviram o que a lei dizia, se alguém fizer um mal contra você, vá lá e faça. Eu, porém, agora vos digo que se você falar mal de um irmão, você já é passível do réu, do fogo do inferno. Então, falar mal, criticar os irmãos é a mesma coisa de matar alguém, porque a gente mata a reputação de uma pessoa, a gente mata a influência de outra pessoa. Quer ver um exemplo? Você não me conhece. Aí, de repente, você conhece alguém que me conhece e que fala mal de mim. Aí vai dizer assim, a Natália? Oxe, aquilo ali não vale nada. Aquilo ali é horrível. Aquela pessoa é terrível. Essa pessoa matou a minha influência na sua vida. Porque agora, quando você olhar pra mim, você vai pensar, ela? Oxe, aquilo ali não vale nada. Me disseram que ela é horrível. Sabe? Então, isso é assassinar alguém. É matar alguém. E é tão passível do fogo do inferno quanto alguém que mata fisicamente com a arma, com a faca, com um revólver. É muito sério. É muito sério isso. E ele diz assim, acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Ele fala da sabedoria divina e da sabedoria terrena. Oi, Vitória, Shalom, seja muito bem-vinda, viu? Muito bom ter você aqui. Nós estamos falando sobre Tiago, capítulo 3, falando sobre a língua, né? É a terceira forma de nós tornarmos visível a nossa fé. É quando nós submetemos a nossa língua ao poderio, à direção do Espírito Santo. Né? Usamos o nosso corpo, emprestamos a nossa língua para falar bênçãos, para falar de acordo com a fé que nós professamos. E assim nós demonstramos e tornamos visível a fé que nós carregamos, que nós professamos. Não é? Seja bem-vinda para acompanhar juntamente conosco. Está livre para comentar. Comentem, gente. Vão comentando assim como a Beth estava comentando aqui. Muito bom, Beth, ficar sabendo dessas coisas, mas porque nós estamos fazendo um devocional, né? Nós estamos aprendendo pelo Espírito como colocar em prática a palavra na nossa vida. Aí ele diz assim, ó, porque essas coisas não são de espécie de sabedoria que vem do alto, antes elas são terrenas, mundanas e demoníacas. A sabedoria humana, sabe? Aquela sabedoria que dá vanglória. Aqui, ó, no capítulo 16, deixa eu ver se é o 16, diz assim, ó. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglória e mentiras. Ah, sabe, eu oro tanto, eu leio Bíblia, eu sou uma pessoa assim que faço tantas boas obras.
Ele diz, mas se dentro do coração tiver uma inveja amarga e uma ambição egoísta, ele disse, não encubra com vanglória, com palavras bonitas, mas admita a sua condição para que o Senhor possa transformar a sua vida. Ele disse, vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria da terra quer apresentar os títulos, quer dizer que a gente é bom nisso, quer dizer que a gente é bom naquilo. Mas a sabedoria divina, ele disse, a sabedoria divina, primeiro, ela é pura. Ela não tem impureza, mistura. Ela é pacífica, ela é sempre amável e disposta a ceder aos outros. Porque senão a gente fica firme, não, eu tô certo, eu tenho razão. Mas não, ele diz que cede, é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Olha só, eu vou marcar esse versículo 17 como o meu versículo de meditar, para a gente poder saber se a gente está com a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina, ou se é a sabedoria humana. Como é que eu sei disso? Aqui, ó. A sabedoria que eu tenho, ela é pura. Ela é pacífica. Ela é amável. Ela está disposta a ceder aos outros. Ela é cheia de misericórdia. Ela é o fruto das boas obras. Ou ela está mostrando favoritismo. Ou ela não consegue ser sincera. Então, quando nós somos sinceros, quando nós não demonstramos favoritismo, eu prefiro fulano, eu prefiro ciclano. Quando nós somos pacíficos, veja que ser pacífico não é ser passivo. Ser passivo é alguém que fica apático diante das situações que precisam tomar uma atitude. Não, pacífico tem a ver com a paz. É alguém que promove a paz, é alguém que não deixa a confusão tomar conta, ela logo pacifica aquela situação. Sou pacífico, é amável, é alguém que anda em amor, que demonstra amor, que fala com amor. Ou ela está disposta a ceder para os outros. Então, essa é a baliza que nós devemos ter, essa é o equilíbrio que nós devemos buscar para saber se nós estamos sendo sábios de acordo com o Espírito, né, de acordo com a sabedoria divina, ou se estamos sendo sábios, inteligentes, na verdade, inteligentes da sabedoria humana. Ah, mas eu sou inteligente e eu não vou aceitar isso. Mas ele diz que quem é sábio da forma divina, ele se submete. Porque às vezes a gente quer empreender uma discussão absurda para poder dizer que a gente tá certo. É ou não é, gente? Então o Senhor está falando conosco hoje. E o cuidado hoje com a terceira forma de nós demonstrarmos. Sabe, Tiago também vai falar que nós devemos ser rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Então essa é uma das formas que o Senhor está falando conosco hoje. 3 formas de nós demonstrarmos que temos fé. Primeiro, não fazendo acepção de pessoas. Segundo, nós sermos misericordiosos. E terceiro, controlar a nossa língua pelo poder do Espírito. Deixar que o Espírito Santo nos transforme. Como? Sendo rápidos para ouvir, mas tardios para falar e tardios para nos irar. É que às vezes a gente faz o contrário, a gente é rápido para se irar, né? Rápido para falar e demora para ouvir. Mas sabe como a gente consegue essas coisas? No capítulo 4, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre como é que a gente faz. O que eu faço quando essas coisas que eu deveria fazer, eu não faço? O que é que vai acontecer? Qual é o resultado de uma vida que não vive desse jeito que Tiago está falando? No próximo vídeo, eu vou fazer agora, eu vou dar continuidade, porque preciso deixar em dia e também porque nós vamos pegar esse entendimento completo. Se você pode, fica conosco, porque eu vou dizer, Tiago vai nos instruir como é que nós fazemos quando a fé falha.
Porque se isso tudo aqui é para eu demonstrar que eu tenho fé, não fazendo acepção de pessoas, sendo misericordioso e tendo atos, boas obras, e também controlando a forma de falar, controlando a minha língua. Então, quando eu erro, quando eu falho, o que é que acontece? Vamos para o capítulo 4 para a gente compreender? Pois eu vou encerrar esse vídeo e vou começar outro para a gente dar continuidade e a gente sair daqui bem instruído, tá bom? Então você já sabe qual é o procedimento. Depois que você meditou nesse versículo, faz aquela aplicação. Meu Deus, qual é a área que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar isso hoje. Escreve. Eu vou mudar isso hoje. Eu vou aproveitar cada situação, cada circunstância da vida para eu pôr em prática esse princípio. Controlar minha língua. Teve uma oportunidade de discussão, eu vou calar. E vou executar essas coisas. Então eu vejo você daqui a pouco. Pega um versículo e memoriza. Eu vou começar um novo vídeo, vou encerrar esse e abrir outro, né, outra live para a gente dar continuidade no capítulo 4, tá bom? Se você puder, fica conosco. Vai ser um prazer estar com você. Tchau, tchau.